falar nos pacientes que têm asma e desenvolvem também DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica? Isso pode acontecer e nós chamamos de overlap entre asma e DPOC. A sigla é ACO. Os pacientes que têm asma possuem sintomas respiratórios como falta de ar, chiado no peito, desde a infância. E isso pode acontecer nos pacientes que têm mais alergias, também tem rinite alérgica, dermatite atópica, que têm familiares, pais, mães, irmãos com asma. E esses sintomas que acontecem desde a infância, eles são cada dia de um jeito. O paciente com asma é o paciente que alguns dias está melhor, outros dias está pior, alguns dias acordam à noite com falta de ar, com o peito chiando, outros dias passam que nem percebem que tem alguma doença. Já os pacientes com DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, são pacientes que conquistaram a doença. De que forma? Fumando. Pacientes que fumam, pacientes tabagistas, que passam anos fumando, têm uma carga tabágica, ou seja, uma grande quantidade de cigarros já fumados na vida, eles têm uma tendência a ter essa doença. E naqueles pacientes que também possuem asma, podem ter o que a gente chama de um overlap, que é quando as doenças se aproximam e formam uma só, ou seja, algo pior para o seu pulmão. Os pacientes que possuem esse DPOC associado com asma são pacientes que muitas vezes têm uma confusão e uma dificuldade de tratamento. Por quê? Os pacientes asmáticos, eles precisam de uma terapia com corticoide inalatório. Ou seja, eles usam as famosas bombinhas como medicamentos com corticoides inalados. E também tem um outro tipo de medicação para resgate nas crises, para alívio nas crises. Mas os pacientes que começam a ter sintomas refratários, e a gente diz isso quando os sintomas são difíceis de se controlar, que essa medicação não está sendo suficiente, que aqueles dias melhores estão cada vez mais difíceis de acontecerem, que os sintomas estão só piorando, e o paciente que já tinha asma realmente acabou indo para a opção do cigarro e foi tabagista, ou se expôs muito a fogão a lenha, por exemplo, tem que investigar se de repente não tem essa sobreposição com o DPOC, porque há outros medicamentos que melhor respondem a essa obstrução, que são medicamentos broncodilatadores, que algumas vezes são usados nos asmáticos, mas que precisam sempre ser usados nos pacientes que têm o DPOC e, consequentemente, tem esse overlap entre asma e DPOC também. Existem outros medicamentos mais específicos para esses pacientes. Algumas terapias, inclusive combinadas, associações de medicamentos. Por isso que muitas vezes, se você é tabagista e também tem asma, procure seu médico, converse sobre esse possível sintoma, sobre essa possível sobreposição de doenças, que assim, provavelmente você vai ficar melhor controlado.